Deus, louvamos ao Senhor, porque Ele é bom. Amém? Glória a Deus. Livro de Neemias, capítulo número 4, versículo de número. Vou ler o versículo de número 6. Aleluia, Deus. Amém? 6 ao 10. Diz assim: edificamos, pois, o muro, e toda a muralha foi fechada até a sua metade, porque o povo teve ânimo para trabalhar. Mas temos sido informado a Sanbalate, Tobias, e aos árabes, e aos amonitas, e aos de Asdod, que os muros de Jerusalém eram reparados, porque já as molduras começaram a ser fechadas, e colonizaram-se muito. Conspiraram todos entre si para virem combater contra Jerusalém e para nos desviar do seu templo. Então nós oramos ao nosso Deus, e por causa deles pusemos guarda contra eles de dia e de noite. E disse Judá: então as forças dos acarretadores se enfraqueceram, e o escombro é muito, e não podemos edificar o muro. Amém? Quem se colocou com seus pés, ela pode sentar, em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, o texto que nós agora acabamos de fazer menção, trazendo a narrativa acerca deste capítulo 4, versículo de número 6 por diante até o versículo 10. Aqui houve ação, houve oração, houve oposição contínua contra aqueles homens que estavam na edificação. Aleluia, Deus. Nós vamos observar que Neemias, a história vai dizer que Neemias ele era copeiro do rei, não o rei de Jerusalém, mas o rei Artaxerxes. E a Bíblia diz que certa feita Neemias chega para o rei com o coração tão abalado, tão abatido, porque ele recebeu a notícia dos seus patrícios, seus compatriotas, quando chegaram até ele, dizendo que Jerusalém tinha sido destruída. Os muros de Jerusalém estavam derribados e as portas tinham sido queimadas a fogo. E os irmãos, ou seja, os da sua nação, tinham sido levados cativo. Ou seja, quando Neemias ouve isso, Neemias sendo copeiro do rei, ele tem dois pensamentos aqui que ele poderia ter. O pensamento egoísta, dizer: eu não estou lá, não é comigo, então que se vire eles, porque ele está numa situação que ele está bem. Porque tem pessoas com esse sentimento. Mas Neemias, ele tem um sentimento oposto a esse. E mesmo quando houve a notícia que a sua nação tinha sido atacada, tinha sido destruída, que o seu povo tinha sido levado cativo, que os muros de Jerusalém tinham sido derrubados e as portas tinham sido queimadas a fogo, Neemias se entristece. E eu vou ter um detalhe que Neemias não se entristece por um momento e depois esquece aquilo. Sabe aquela coisa quando você tem uma situação que você começa, depois que você recebe a notícia, aquilo não sai mais da sua cabeça? Foi o que aconteceu com Neemias. Sabe aquele momento que você recebe a notícia, que você sai dali e você está fazendo as coisas, as pessoas estão conversando com você, você está aéreo. Parece que você não está naquele momento, a sua mente está voando longe. Você está procurando uma forma de resolver aquela situação, mas não sabe como fazer. Era a situação de Neemias.
Neemias vai se apresentar ao rei para poder servi-lo, porque esse é o seu trabalho. E quando Neemias se apresenta ao rei para lhe entregar o seu cálice, porque Neemias era o copeiro do rei, a Bíblia diz que o rei percebe, irmãos, de imediato que Neemias estava contente. O rei de imediato ele percebe que Neemias estava triste, o semblante de Neemias estava para baixo, irmãos. Neemias não consegue esboçar nenhuma reação de alegria, porque ele sabe que o seu povo está em ruína, ele sabe que os seus irmãos estão cativos, ele sabe que os muros de Jerusalém estão derribados, ele sabe que as portas de Jerusalém têm sido tocadas a fogo, ele sabe que o inimigo está rindo da situação. Neemias ele não se tem que voltar para casa e dizer, já que eu estou vendo que eles que se viram, não. Neemias procura uma solução, mas Neemias não procura a solução nas suas forças. Neemias resolve orar ao Deus de Israel. E a Bíblia diz que Neemias resolve orar, porque às vezes a gente começa a pensar, quando essa notícia ruim vem, a gente começa a pensar na situação, como a gente vai resolver, como a gente vai agir, mas enquanto nós estamos ansiosos, Deus está olhando do céu, querendo trabalhar, mas não pode, porque nós estamos ansiosos, e Deus está pensando, eu quero somente que você coloque essa situação na palma da minha mão. Quem está entendendo? Porque quando colocamos a situação na mão de Deus, aí é que nós veremos o resultado. Neemias, ele está bem preocupado, pensando como vai resolver a situação. Só que Neemias, quando ele começa a se preocupar, ansioso, preocupado, inquieto, como eu vou fazer? Como é que eu tenho que fazer alguma coisa? Eu não posso deixar o meu povo na situação que está. Eu não posso deitar minha cabeça no travesseiro, saber que eu tenho a minha vida bem, minha família bem, quando o meu povo está em ruína, o meu povo está sendo saqueado, o meu povo está sendo destruído. Eu não posso ficar quieto numa situação como essa. Neemias resolveu orar a Deus. E quando Neemias ora a Deus, ele pede a Deus para que Deus venha colocar no coração do rei o desejo de liberá-lo para ir fazer essa reforma. E a Bíblia diz que Neemias vai se apresentar ao rei, mas antes de se apresentar ao rei para fazer o pedido, a Bíblia diz que ele ora ao Senhor. Ele clama a Deus, ele pede para que Deus venha tomar a frente da situação, para que Deus venha tomar a direção daquela causa, para que Deus venha tomar para si aquela situação. Neemias chama a atenção de Deus na sua oração. Neemias está pedindo para Deus agir, porque Neemias sabe, eu sozinho não posso, na minha força eu não tenho condição de mudar a história e o destino de uma nação, se Deus não aprovar essa situação. E ele ora a Deus. Neemias dirige a sua oração a Deus e pede para que Deus confirme, que Deus seja com ele, que Deus o abençoe. Neemias não é prepotente dizendo eu faço, eu posso, eu tenho, não, ele diz assim, Deus, ele pede para que Deus venha tomar direção, ele pede para que Deus venha ser com ele naquela batalha, naquela causa, naquele processo. Sabe o que acontece? Neemias vai se apresentar ao rei, vai pedir ao rei uma liberação para que ele pudesse ir. Porque quando o rei pergunta para ele por que ele está triste, ele diz. Quando o rei pergunta para ele por que ele está triste, ele diz: como eu posso ficar alegre sabendo que o meu povo está em ruína, sabendo que o meu povo está passando por um processo difícil. Neemias ele apresenta para o rei as suas razões e pede ao rei para o rei liberá-lo para que ele pudesse fazer essa reforma. Só que o que eu acho interessante é que tem pessoas que você, e não é igual, a gente sabe que tem pessoas que querem viver bem longe da gente. Tem pessoas que não querem nem chegar perto de nós. Só que Neemias, ele vai chegar para o rei assim, ele me libera para ir fazer uma reforma em Jerusalém, e o rei faz isso aqui para ele, ó. Me diga a data do seu retorno que eu me libero. Irmão, isso aqui mostra que Neemias ele era querido pelo rei. Para você ter ideia, Neemias era um homem de confiança no rei. Por quê, pastor? Porque Neemias era o que era, que experimentava o cálice antes do rei beber. Porque talvez se estivesse vendendo na bebida e o rei poderia ser morto. Ele era tão de confiança porque ele passava na prova de vida ou morte.
experimentava o vinho, se tivesse vendo nada, não ia no lugar do rei. Para você ver a intimidade que o rei tinha com Neemias. Só que o rei disse para ele: Neemias, você me diga a data do seu retorno, que eu te libero. E Neemias, depois de falar para ele a data do seu retorno, é que o rei dá a liberação para ele. Só que Neemias, para fazer uma reforma dessa, Neemias precisa de condição. E Neemias sabia que ia necessitar de condição. Primeiramente a aprovação de Deus, depois o recurso humano, para que ele pudesse fazer a continuidade daquela obra. E Neemias havia orado, e o rei chega para ele dar uma carta na mão dele e diz assim: aonde você chegar e o que você precisar nas cidades, províncias, aonde você passar, você pode pegar madeira, você pode pregar o que você precisar para essa construção, porque aqui está a liberação. Ou seja, o rei deu na mão de Neemias a condição de começar uma grande reforma em Jerusalém que tinha sido saqueada. Neemias vai voltando, Marquinhos, retornando com a bênção na mão para trazer uma reforma sobre Jerusalém. Neemias está abrindo mão do seu conforto, sim ou não? Neemias está abrindo mão dos privilégios que ele tinha lá no reinado do rei, porque alguém que está oferecendo sua vida no lugar do rei, o rei não iria tratar esse homem nunca, que ele iria tratar esse homem mal, porque sabia, é ele que está alimentando o cálice, então não posso tratar um homem desse como mal, não posso tratar ele mal, tenho que tratar ele bem. Esse homem ele tinha privilégios dentro daquele reinado. Esse homem tinha, ele era um homem que, para o rei, era um homem de grande estima. Então, a prova dele é pergunta: quando é o seu retorno? Porque o rei não tinha muito tempo longe. Ou seja, diga quando você vai, a data que você vai. Agora eu quero saber a data do seu retorno, para você voltar para cá, porque eu quero você perto de mim. E quando ele ia sair daí, ele está abrindo mão do seu conforto, ele está abrindo mão da proteção até do rei, porque fora o caso dele da vida pelo rei, a questão do vinho, ele era protegido pelo rei, para que ninguém também pudesse tocado e ferido de morte. E Neemias resolve agora abrir mão de tudo aquilo que ele tinha, dos privilégios que ele tinha, da vida que ele tinha, para poder ir até Jerusalém fazer uma reforma. Ele está se disponibilizando a sair do lugar onde está, sair da sua estabilidade, da sua família, para ir fazer uma reforma no meio dos irmãos. E quando Neemias vai, ele chegando em Jerusalém, de madrugada ele pega a sua cavalgadura, nunca nela, de madrugada, Deus ordena ele para que ele fosse até o lugar. Ele começa a andar no ambiente, começa a observar, porque para se fazer uma obra, você tem que analisar o ambiente. Por onde você vai começar? Você tem que ter, mesmo que você não faça uma planta em mãos, você tem que ter mais ou menos a noção como onde você vai começar, onde você vai terminar ela. Se você não tiver um projeto em mãos, um projeto preeminente, você não vai ter sucesso. E Neemias ele vai e começa a andar no ambiente, vendo a destruição, vendo a ruína que Jerusalém estava. E eu imagino agora o cenário de Neemias andando ali, e a lembrança dele lembrando de um dia aqueles muros estavam de pé, protegendo o povo que estava por trás daquela muralha. Ele está vendo as portas queimadas a fogo, e lembrando que ali era uma porta de entrada e de saída, que ali só entravam pessoas que tinham autorização, que fossem queridos por ele, e ali era bloqueado pessoas que não tivessem nenhum vínculo com eles. Neemias observa o cenário, observando o cenário, Deus dá a ele a instrução para que ele não dissesse a ninguém o que iria fazer. Ele sai de madrugada e começa a andar na sua cavalgadura, deixa a cavalgadura, começa a dar uma passeada no ambiente olhando. Ele estabelecer recorda dos momentos de felicidade dentro daquele ambiente. Ele estabelecer recorda dos momentos de felicidade que ele tinha quando ele estava dentro dos muros e já correndo dos muros de Jerusalém. E agora ele vê que toda aquela cidade estava saqueada. Aí a Bíblia diz que os irmãos de Neemias, o povo de Jerusalém tinha sido levado cativo
E a Bíblia diz que a notícia que chegou a ele era que os que sobraram estão em extrema pobreza. Neemias começa agora a dar uma olhada no ambiente, olha no cenário. E daí Neemias começa agora a animar o povo a fazer aquela reforma. Tudo destruído, não escombro, entulhado, muitas pedras espalhadas, entulhos, porque escombro é entulho. Uma coisa é você pegar uma obra do zero, tudo limpinho, e você começa a vou cavar aqui, vou cavar ali. Outra coisa é quando você começa a reforma, derruba reboco, quebra um parede, começa a quebrar aquele entulho. Aí quando você olha com todo o esforço de derrubar, você tem que tirar o entulho. Bate um desânimo, dependendo do cansaço, bate um desânimo. Você olhar para aqueles escombros, aqueles entulhos, você olhar para a tristeza. Foi mais ou menos isso que aconteceu com o povo de Jerusalém. Quando Neemias chega para ele, Neemias começa agora a animar o povo. E o povo agora começa agora a se esforçar nesse serviço. O povo agora começa a se esforçar nesse trabalho, porque o povo entendeu que para aquela obra ter um sucesso era necessário que eles viessem coletivamente se ajudarem. Neemias já saiu do seu conforto para fazer isso. Fez a parte dele, agora cabia aquele povo ali se unir com ele para dar continuidade àquela obra. E quando Neemias chega, ele começa a animar o povo. E o povo começa a trabalhar. A Bíblia diz que Sanbalate, Tobias e Gesem, os amonitas, os aroditas, todos eles começam agora a ouvir que a obra de Jerusalém começa agora a passar por uma reforma e que Neemias vem como restaurador de Jerusalém. A Bíblia diz que eles começam a inflamar o coração. Eles começam a ficar incomodados com aquilo. Detalhe, talvez você não sabia disso, o detalhe é esse. É que Gesem, Sanbalate e Tobias, eles eram irmãos. Eles eram irmãos. Isso aqui é família, não se trata de família. Isso aqui você lembra dos filhos de Abraão, Isaac e Ismael? Quando a família se espalhou, os filhos de Ismael com os filhos de Isaac, nasceu nações. De Isaac nasceu uma nação, de Ismael outra nação. Que aquela não sua família. Posteriormente, a divisão é aqui que acontece a divisão. Quando Jesus pega no livro de João, capítulo 4, versículo 4, Jesus, o texto vai dizer: era necessário Jesus passar por onde? Por Samaria. E quando Jesus era necessário Jesus passar por Samaria, ele disse aos discípulos: vamos comprar pão. Os discípulos olham comprar pão. Ele vem. Jesus sabia que aquele encontro era inevitável. E ele chega no poço de Jacó, está uma mulher em Samaria, poço de Jacó. Ele chega próximo a uma mulher que estava ali ao meio-dia. Ela estava ao meio-dia, porque já era hora que os pastores já haviam passado logo cedo da água aos seus animais e ido embora. Ao meio-dia ela vinha, porque sabia: judeu não se fala com os samaritanos. Para não haver conflito, ela vinha de meio-dia. Era necessário passar por Samaria. Jesus chega lá no poço de Jacó. Aquela mulher está lá. Ele diz: me dá água, mulher. Ela diz: como sendo tu judeu, pede água a mim que sou mulher samaritana. O que ela está dizendo? Se judeu, homem judeu não fala com homem samaritano, porque você está falando comigo que sou mulher? Tem algum interesse aí? É mais ou menos isso que ela está dizendo. E aí Jesus olha para ele assim. Mas para Jesus é essa: quando ela pensa que Jesus está com interesse nas carnes dela, Jesus diz para ela assim: tu soubesse o dom de Deus, e quem é que fala contigo, tu me pediria água, e porque quem bebe água do lado dos olhos para ter sede, mas tu beberás a água que nunca mais tu tornará a ter sede. Quem crê nessa noite é um prato de glória. A água que Jesus nos dá, nunca mais nós teremos novamente sede. E é nesse momento, nesse cenário, que nós vamos ver o conflito entre samaritano e judeu. Não é nesse momento, é lá de trás, do período de Neemias, com Sanbalate, Tobias e Gesem, que ao invés de se unir como irmãos, como família, e dar continuidade àquela obra, dar progresso àquela obra, se opuseram àquela obra. Aí o
Neemias, que deixou o seu conforto. Estava bem a vida de Neemias? Ele não estava uma vida sossegada, mas Neemias, na hora que ele resolveu colocar a mão na obra de Deus, para dar continuidade a uma obra de Deus, para ser usado por Deus, para fazer uma restauração, para fazer um progresso na obra de Deus, para alavancar a obra que estava estatizada. Neemias, Sanballat, Tobias e Gesem poderia ter entrado na história como os homens que reformaram Jerusalém, mas entraram na história como os homens que só puseram a obra. Neemias sai lá do seu conforto, vem até Jerusalém e começa a obra sozinho. Começa a incentivar os irmãos agora a ter ânimo para trabalhar. Chega um momento que esse escudo começa a aparecer e eles começam agora a perder as forças, porque no versículo 10 diz que acabou a força dos acarretadores. As pessoas que carregavam os entulhos já estavam sem força, de tão cansado que estavam, sem ânimo. Porque fazer a obra é isso. Tem momento que você está no início da obra, no início que a gente começa o evangelho, a gente está animado, a gente quer evangelizar, a gente quer pregar, a gente quer fazer a obra, a gente quer se dividir em 10, mas daqui a pouco vem o cansaço da obra. Daqui a pouco vem o cansaço, quando você começa a ver os entulhos, você começa a ver os escombros, você começa a ver, é muita luta, é muito esforço, aí você começa logo a desanimar. Neemias chega e começa a colocar ânimo no povo, ele começa a dar força ao povo, mas Neemias entende: se alguém quiser parar por conta dele, eu vou continuar a executar aquilo que Deus me deu para executar. Quem está entendendo o que Deus está dizendo nessa noite? O povo agora começa a recordar os ânimos, porque da forma que a força ela desvanece, se houver um repouso, se houver um diálogo, uma conversa, uma alegria, daqui a pouco os ânimos são recobrados e você começa novamente a ter vigor para dar continuidade à obra. Quem está entendendo? Porque o segredo é você não parar, mesmo que você recobre os ânimos, mas o segredo é você não parar. Neemias agora, o povo começa agora a dar continuidade nessa obra. Capítulo de número 6. Vai dizer assim, versículo 1: E aconteceu que, tendo ouvido Sanballat, Tobias e Gesem, o árabe, e os outros dos nossos inimigos, que eu havia edificado um muro, e que não ficou nenhuma brecha, mesmo que até aquele tempo não tivessem sido postas as portas nos portais, Sanballat e Gesem enviaram a me dizer: vem e tenhamos uma reunião. Vamos fazer reunião agora? Porque não foi reunião para construir a obra. Agora vai fazer reunião para atrapalhar a obra. Porque tem irmão aqui, nós vemos que eles não quiseram em nenhum momento levantar aquela obra, fazer aquela obra, mas na hora que Neemias está fazendo, que tudo está levantado, edificado, tudo já está faltando colocar as portas, mas vamos fazer a reunião. Meu Deus. E eu vou me reunir com quem não quer fazer, Marquinhos? Neemias, vocês disseram tudo inteiro para atrapalhar a obra, é embaraço da mente. Isso aí para me fazer desanimar, desistir, retroceder nessa obra. Sabe o que Neemias faz? E lhes enviei então mensageiro dizendo: estou fazendo uma grande obra e não poderei descer, porque cessaria essa obra, deixando-a para eu viver convosco. Glória a Deus. Só um detalhe aqui, me perdoe, vou fazer a leitura mais uma vez. Aleluia, Jesus. Por que eu digo que eu vou fazer a leitura mais uma vez? Porque na leitura que eu fiz, eu finalizei com uma afirmação, mas na verdade no finalzinho eu faço uma pergunta mais. Eu vou reler novamente e você vai entender. Olha o que ele diz: e lhe enviei então, porque ele recebeu uma carta dizendo: vem aqui para a gente se reunir, aí faz uma reunião acerca dessa situação aí. Aí Neemias disse assim, ó: e lhes enviei então mensageiro dizendo: estou fazendo uma grande obra e não poderei descer. Quando ele afirma isso, estou fazendo uma grande obra e não poderei descer, ponto e vírgula, ponto e vírgula. Ele afirmou, ponto e vírgula, não poderei descer.
Estou fazendo a grande obra, não poderia descer. Ponto e vírgula. Por quê? Ponto. Ele diz, não posso descer. Vírgula para ter continuidade na frase. Aí o que ele diz? Estou fazendo a grande obra de maneira que eu não posso descer. Não poderia descer. Estou fazendo a grande obra e não poderia descer. Ponto e vírgula. Por que cessaria esta obra deixando-a eu para ir ter convosco? Ele está fazendo a pergunta, diz assim, ó, estou fazendo uma grande obra de forma que eu não poderia descer. Aí ele pergunta, por que eu deixaria de fazer essa obra, de dar continuidade a essa obra, para ir ter convosco? Por quê? Ou seja, se ele não quiser ajudar, se ele não quiser fazer nada, e agora ele está fazendo, incomodando você, porque isso vai observar. Isso aqui é uma ação de alguém que está incomodado com a obra, que está sendo feita mesmo sem eles, porque eles não quiseram fazer, e agora eles estão querendo atrapalhar aquela obra que estava progredindo, prosperando, e eles queriam atrapalhar. Nós vamos observar que tem pessoas que nem fazem, que atrapalhar quem está fazendo. Aqui Neemias está vivendo isso, Marcos. Neemias está vivendo um momento onde ele deixou o conforto da sua casa, da sua família, para vir fazer uma obra. Quando ele está fazendo, tem pessoas que estão se incomodando com o trabalho de Neemias. Aí aqui Neemias diz assim, eu estou fazendo uma grande obra. Neemias diz assim, Aleluia. esta obra aqui ela tem muito maior valor do que qualquer trabalho que eu possa ter. Você pode observar que Neemias abandonou o trabalho. Não foi um abandono no sentido de abandonar Deus, mas ele conversou com o seu patrão e disse assim, libera, porque eu quero fazer uma grande obra. Porque ele entendeu que ia ter uma recompensa de Deus. E olha que Neemias não estava fazendo para ser visto por homem. É que você vai observar as orações de Neemias, o esforço que Neemias está fazendo. Neemias, ele deixou de estar sendo amado pelo rei, para ele sofrer no meio de irmãos que era para ajudar ele. E agora estão querendo atrapalhar a obra, estão perseguindo ele, estão trabalhando contra, porque o que ele mais encontrou nessa obra foi opositores. Neemias, quando ele fala isso aqui, ó, os opositores, o que é que os opositores veem naquela obra? Uma obra que era de Deus. Essa obra não é para ter continuidade, mas é uma obra de Deus. Essa obra não é para prosperar, mas era uma obra de Deus. E os opositores queriam atrapalhar. Neemias olha essa obra e diz assim, esta obra é uma obra grande. Quem crê nessa noite? Neemias falou isso, que ele está fazendo para o reino. Levanta a tua mão nessa noite, dá um prato de glória. O que nós fazemos para o Senhor nunca será perdido. Não se perde no caminho nem no esforço. O próprio Jesus citou aquele que serve um copo de água fria a um dos meus pequeninos, de maneira nenhuma perderá o seu galardão. Só que quem nessa noite levanta a mão, Jesus tem galardão, Jesus tem recompensa. Só que eu quero um prato de glória, uma salva de palma bem forte para aquele que vive e ganha para todos sempre. Vou finalizar agora. Vai dar 9 horas, vai finalizar. Quero convidar você nessa noite para vocês colocar de pé. Nós vamos fazer uma oração. Tem um momento que a gente se encontra com Neemias, preocupado com tanta coisa, tanta notícia ruim. A mulher foi se sente o varão deu aqui. Quando Jesus vai para a casa de Jairo, porque já a mulher foi se sente, não estava marcado o horário com Jesus, estava? Quem estava agora marcado o horário com Jesus era Jairo. Chegou e disse, mestre, eu estou em casa com um servo que está moribundo, está à beira da morte. Aí Jesus diz assim para ele, vamos, eu vou contigo até lá. E Jesus agora começa a caminhar. Ele chegou Jesus para ir até a sua casa. Perdão, a filha dele estava à beira da morte, e ela tinha 12 anos, estava quase morrendo, estava morrendo na verdade. Jesus vai no caminho para a casa dele, de Jairo, para curar sua filha. Jesus ia colocar a mão na filha de Jairo para curar, era isso que ele esperava. Só que no meio do caminho, a mulher do fluxo de sangue já havia destinado a eternidade em casa, dizendo, se eu tocar na orla da veste de Jesus, eu serei curado. E ela, sem força nenhuma, porque tinha perdido sangue, 12 anos perdendo sangue, sem força nenhuma,
Hebreus diz que da fraqueza tiraram força. Então essa mulher recebe força, não mulher recebe força. Efésios 10, versículo número 17. A fé vem pelo ouvido da palavra de Deus. E o que é a fé? A fé é aquilo que vence o mundo. A mulher que estava com fluxo de sangue, sem força, quando ela ouviu falar de Jesus, a palavra entrou no coração dela, ela disse: não, se eu tocar nela, serei curado. Então o que é que eu preciso fazer? Tocar, vou me levantar. Sem força, mas levantou. Mesmo sem força, se levante para ir contra Jesus, porque ele tem nada para a tua vida. Quando ela se levanta para ir até Jesus, ela vem por trás. Jesus está em casa de quem? Diga comigo, Jairo. Diga assim comigo, Jairo. Jesus está aí na casa de Jairo. A mulher do sangue vem, ó, por trás de Jesus. Da hora da sua veste, toca na hora da sua veste. Na hora do seu vestido, quando toca, Jesus para e diz: quem me tocou? Pedro olha, porque aquilo parecia irônico. Uma multidão estava apertando Jesus, ele pergunta: quem me tocou? Quem me tocou? Aí Pedro diz: Senhor, a multidão te aperta, a multidão te oprime. Jesus diz: não, alguém me tocou diferente, porque eu senti de mim sair poder. De mim sair poder. E ela tocou na orla da veste, ele sentiu aquele toque. E a multidão tocando nele, nenhum desses arrancou o poder dele. Mas a mulher que tocou na orla da veste, nenhum homem, irmão, consegue sentir um toque na veste por trás, no vestido. Mas quando ela tocou, quando o poder sai, o toque dela foi um toque de fé que ela já havia determinado em casa: se eu tocar, eu serei curada. Se eu tocar, eu serei curada. O médico disse, não só um, vários médicos, porque ela ia aos médicos, ia de mal a pior. Todos os médicos diziam: por nossa voz, não tem cura. Mas ela disse: se eu tocar na orla da veste, eu serei curada. Porque se eu tocar na orla da veste dele, aquilo que não tem cura vai acontecer. Um milagre. Quando tocou, Jesus para. Jairo está olhando e pensando: minha filha está morrendo, bora logo, está indo para minha casa, não esquece não, bora. Quando de repente aquela mulher chega trêmula, ela diz assim: foi eu, Senhor. Porque como ela tem um fluxo de sangue, que é o período menstrual da mulher, ela é impura pela lei judaica. Ela precisaria ficar dentro de um lugar isolada. Mas quando ela toca nele, a Bíblia diz: agora trema, ele olha para ele assim: vai, mulher, a tua fé te salvou, vai e não peques mais. Naquele momento ali, aquela mulher foi curada. Aquela mulher foi curada quando fez o quê? Tocou aonde? Não, mas Jesus está devagar de nós fazer o quê? Jesus está devagar de nós fazer o quê? Fazer o quê? Tocar a filha de Jairo. Só que quando Jairo olha e vê, escuta aqui porque eu vou finalizar dentro do contexto da mensagem. Quando Jairo olha, escuta bem, tu está indo com Jesus para curar tua filha. Tu sabe que Jesus vai botar a mão dela para ela ser curada. E de repente alguém veio, tocou na hora da veste dele, foi curada. Foi curada ali, porque tocou na hora da veste dele, foi curada. Imagina quando ele botar a mão lá. Glória a Deus. Se alguém tocando na hora dele foi curada, imagina quando ele coloca a mão naquela situação. A fé descendo vai aonde? Jairo olha para ele, irmão Patrício. Quando Jairo olha para Jesus, olha para a mulher sendo curada, tocando, irmão Esther, na hora vai ser sendo curada, Jairo vai para onde? Vai lá em cima, ele está alegre, ele está feliz. Se ela tocou nele na hora vai ser, foi curada, imagina quando ele botar a mão na minha filha vai levantar, vai ficar curada, vai voltar a brincar, vai voltar a ser feliz, vai fazer os planos que ela tem, e ele está alegre. De repente o texto vai dizer que foi o irmão leu, veio alguém na sua casa, tocou nele e disse: Jairo, não incomoda mais o mestre, porque a tua filha está morta. O homem tem capaz de se alegrar, por causa de quê? Viu Jesus fazer um milagre, somente alguém tocando nele, e ele ia tocar, ele está alegre. De repente um banho de água fica: tua filha morreu. O quê? Tua filha morreu. O cara fica triste, Marquinhos. Uma alegria, uma tristeza ao mesmo tempo. Mas de repente Jesus vem, toca no ombro de Jairo e diz: Jairo, não temas, crê somente. Todas as vezes que alguém vier sendo usado pelo inimigo para entristecer o teu coração, a mão de Jesus vai tocar teu ombro dizendo: crê somente que vai ter milagre, crê somente que vai ter cura, crê somente que vai ter providência. Que crê, levanta a mão, aplaude de glória. Fecha teus olhos agora e encerra. Fecha teus olhos.
Coloca diante do Senhor agora toda a tua preocupação. Se esvazia dela nesse momento. Eu sei que já era para você ter feito isso desde o início de tudo. Tentar colocar, mas às vezes a gente não consegue. Às vezes a gente está no mundo cheio de preocupação, pensando nas coisas, nas afrontas, nas dívidas, né? Nos problemas, nas adversidades, é tanta coisa que às vezes a gente chega aqui carregado demais de tanta coisa. Preocupado demais de tanta coisa, a cabeça parece que vai explodir. Eu sei, é difícil. Mas nessa noite começa a se esvaziar, porque a Bíblia diz: lança aos pés do Senhor toda a tua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Você vai lançar nos pés de Jesus nessa noite, Jesus. Por que você vai lançar nos pés de Jesus? Porque nenhum problema fica acima da sua cabeça. Jesus não recebe problema na sua cabeça, você está entendendo? Os problemas têm que vir para os pés dele, para ele esmagar, para ele pisar nessa noite. Com seus olhos fechados nesse momento, começa a se esvaziar nesse momento. Começa a imaginar agora Jesus entrando na tua causa hoje. Começa a imaginar agora e pensar que nessa noite, porque vai haver uma mudança na tua história, vai haver uma mudança na tua vida. Jesus não vai deixar
se prepara. Vai ter vitória. Quem está na mesma situação, se prepara. Vai ter vitória. As portas fechadas vai se abrir. As portas fechadas vai se abrir. O apóstolo Paulo disse: uma grande porta se abriu. Muitos seus adversários. A perseguição é porque a porta que Deus abriu é grande. É grande, é grande, é grande. Se fosse coisa pequena, ninguém queria atrapalhar. Se fosse coisa pequena, ninguém queria impedir. Mas o que Deus está fazendo é coisa grande. Glória a Deus. Amém, igreja? Feche os olhos. Terça-feira estará conosco o pastor, acho que é o evangelista Wesley. O evangelista é o presbítero, não sei bem, não lembro bem, mas o evangelista é o presbítero, Wesley. Estará aqui pregando a palavra, é o nome de Deus. E eu creio que Deus vai usar ele poderosamente no nosso coração. Amém? Terça-feira, se você não tiver nenhum compromisso, ou se você puder, né, se esforçar para chegar aqui, se esforce, porque eu creio que Deus vai recompensar a tua fé. Em nome de Jesus. Amém? Desculpe, estende sua mão. Deus, Jesus te ama, irmão. Chega sua mão e vamos dizer que a graça de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo do Senhor repousa sobre toda a igreja de Cristo para a face da terra, todo crente vivo diz. Dobrado de glória, uma salva de palmas, baixa o seu nome, e a presença foi em nome de Jesus.